Queridos irmãos e irmãs, primeiro os meus votos de Feliz Páscoa do Cristo ressuscitado para você, que vem celebrando a Quaresma, fazendo os exercícios espirituais, que celebrou a Semana Santa, em especial o Tríduo Pascal, quinta-feira à noite, sexta-feira às 15h, e hoje, esses 3 dias que são o núcleo da liturgia da igreja, que expressa o tesouro mais precioso que nós celebramos, a paixão, morte e ressurreição redentora de Jesus. Eu queria hoje refletir a partir desse túmulo vazio. Maria Madalena cedo chegou lá e viu que a pedra tinha sido removida e Jesus não estava. Ela procurou e não encontrou, mas Jesus existia, Jesus estava em algum lugar. Neste sentido, Jesus estava para Madalena escondido. Estava oculto. Maria Madalena o procura, ele existe, ele está em algum lugar, mas não o encontra. Para ela, ele está escondido. A impressão que ela tem é que roubaram o corpo. Tiraram o Senhor daqui, não sabemos onde o colocaram. Mas a verdade é bem outra. Nosso Senhor ressuscitou, entre aspas, se escondeu dos olhos físicos de Maria Madalena, de Simão Pedro, de João, naquela manhã. Jesus se escondeu dos discípulos, no sentido de que agora ele está numa outra realidade, transcendente. Não temos muitas palavras para traduzir isto. Ele está numa realidade sobrenatural e deve ser alcançado pela fé. Já os olhos da carne não podem ver. Ele vai entrando nesta realidade de desaparecimento das nossas vistas físicas. Claro, ele ainda vai aparecer para que as pessoas comprovem que ele de fato está vivo. É ele quem ressuscitou, não é um fantasma. Ele vai aparecer ainda fisicamente, mas há um processo de escondimento de Jesus em relação aos sentidos físicos, a visão, ao tato. As pessoas abraçavam Jesus, o viam, o escutavam. Agora, ele vai se escondendo e será visto pela fé. Será visto pela fé. E ele é considerado aquele que, como ele disse, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Subindo aos céus, o Senhor nos atrai. Nós que somos cristãos, nós que bebemos da palavra de Deus, nós que cremos, procuramos o Senhor, buscamos o Senhor, corremos atrás, como Pedro e João correram para ver o que tinha acontecido. Para ver Jesus a gente corre, a gente não enrola, a gente deve buscar a Deus. Quando se trata de uma noite de oração, de um compromisso espiritual, a gente deve buscar com alegria, sem atraso. Buscar a Deus, que se deixa achar na fé. A primeira leitura é um relato dos Atos dos Apóstolos que mostra a história de Jesus. Alguém está escrevendo, está mostrando para o povo judeu: olha, vocês se recordam, aquele homem que passou por aqui, fez todas as coisas boas, como fizeram com ele? Recorda,
o sofrimento de Jesus, a sua morte? Pois é, ele está ressuscitado, nós o vimos, não qualquer um, mas nós o vimos, e ele subiu aos céus. É um resumo da história da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é o querigma, para que as pessoas possam buscar a salvação sem ver fisicamente o Salvador. E aí a segunda leitura, que é o centro, poderíamos dizer assim, desta reflexão que eu estou trazendo para você nessa noite. Quando o apóstolo, escrevendo aos Colossenses, ele exalta esta realidade da ressurreição de Jesus, nos colocando dentro da história de Jesus, fazendo aqui uma bifurcação, digamos, uma encruzilhada, já no primeiro versículo, quando ele diz: se ressuscitastes com Cristo. Se nós cremos e abraçamos a ressurreição de Cristo, se nós aceitamos o batismo, que é a morte e ressurreição para a vida em Deus, diz o apóstolo: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. É uma bifurcação, isto é uma encruzilhada, porque muitos certamente não ressuscitaram com Cristo. Digamos, nem todos ressuscitaram com Cristo. O apóstolo dá a entender que tem algum grupo de fora. Mas ele está falando para aqueles para os quais ele acha que creem em Cristo, que aceitaram a ressurreição de Cristo. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, se foram batizados, o batismo é a nova vida, é o novo homem. Por isso, sábado à noite, vigília pascal, e hoje a gente recorda muito o batismo. Se vocês foram batizados, se vocês entraram nesta realidade espiritual de Cristo, se vocês mergulharam na vida nova, homens novos, mulheres novas, mediante o batismo, é ali que nós fazemos a nova aliança com Deus. Somos restaurados na vida de pureza, de alma. Ali nós somos reconquistados por Deus. Ali a graça de Deus nos invade, nos toca e vence o inimigo, que é o pecado, a concupiscência. Fragiliza a concupiscência. Porque a concupiscência não termina nunca. Até a nossa morte, nós temos a inclinação para o pecar, é verdade. Mas o Senhor vence o pecado pelo batismo. Então, se você ressuscitou, isto é, se você mergulhou nas águas purificadoras e você tem vida nova agora com Cristo, você precisa manter esta vida, que jeito? Esforçando para alcançar as coisas do alto. Que coisas são essas? Para onde o Filho de Deus foi, a eternidade. As coisas do alto são as coisas divinas. E quais são as coisas divinas? A aliança que Deus fez, Ele propôs para você, para mim. Vocês podem ser o meu povo, eu quero ser o vosso Deus. Vocês são as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Obedecei, honrai pai e mãe. Os demais mandamentos, guardar o nome santo do Senhor, guardar os dias santos, santificar o dia do Senhor, são as coisas do alto, as coisas que estão escondidas, as coisas que nós não vemos com os olhos da carne, como Jesus, que está nesse escondimento, nos atraindo pela fé. É muito fácil para a gente, e isso muita gente faz, buscar os tesouros desse mundo, as coisas aqui de baixo, aquelas coisas que a gente vê, que a gente pode tocar, que a gente pode ouvir, que a gente pode cheirar, que a gente pode contemplar, que a gente pode usar. E todo mundo, numa certa medida, corre atrás desses tesouros da terra. Nós precisamos, numa certa medida, das coisas da terra. Mas aqui eu quero alertar para o problema seguinte, que muitas pessoas só buscam as coisas terrenas. Tem muita gente achando que não precisa rezar.
Tem muita gente achando que a felicidade está em conquistar os tesouros da terra. Esses que a gente vê, esses que estão à disposição, basta você trabalhar e conquistar com honradez. É seu, é um direito de justiça. A parte aqueles que obtêm as coisas pela ladruagem, pela corrupção, pelas quadrilhas, pelo roubo, isso é outra coisa. Pior ainda, desaprovada certamente. É fácil buscar as coisas terrenas. O problema está quando o homem não olha para cima e se apega às coisas visíveis. Valor tem para muitas pessoas somente aquilo que elas tocam, que elas veem, que elas usam. É a casa, é o carro, é o gado, os objetos terrenos. Os anéis de ouro, as correntes preciosas, as roupas vistosas, as casas e palácios vislumbrantes. É isso, são os valores, são os tesouros terrenos de muita gente. Se prendem aí, porque não renasceram em Cristo, não ressuscitaram em Cristo. Estão com o focinho, desculpa a expressão, enterrado na realidade terrena. Um pleonasmo, né? Enterrado na terra. Não consegue enxergar outra coisa. E também, desculpa de novo outro exemplo, como o porco enfiando o nariz sempre na lama e na porcaria. Tem muita gente que não é capaz de olhar para cima, que não é capaz de buscar as coisas espirituais, acha que não precisa rezar, acha que não precisa adorar a Deus, acha que não precisa respeitar o nome de Deus, santificar o seu nome, os dias santos, acham que não precisa amar o próximo, cada um por si, Deus por todos, acha que não é preciso respeitar, ser justo. As coisas invisíveis aos olhos são as mais preciosas. Claro, tem coisas invisíveis aos olhos que não prestam também. Se tem justiça, tem injustiça. Tem bondade, tem maldade. As duas são invisíveis, né? Em si, são abstratas, mas se realiza nos atos. Mas o amor, a paciência, a tolerância, o perdão que você dá, estas são coisas do alto. Estas são coisas invisíveis aos olhos. O mais precioso é invisível aos olhos. Dizia o Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, não é? Aquele livrinho francês, Saint-Exupéry. Muita gente leu, é um livrinho interessante. As coisas mais importantes, mais bonitas são invisíveis. O mais importante só é visível ao coração, à alma. E é o que o apóstolo vai dizer: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo sentado à direita de Deus? Aspirai estas coisas celestes e não as coisas terrestres. Desejai, almejai, vislumbrai, buscai as coisas do alto. Hoje, nesta noite de ressurreição, eu queria deixar essa mensagem para vocês, meus queridos paroquianos. Fervor, busca de Deus, busca de vida espiritual. Porque as coisas terrenas, eu sei que vocês não precisam de incentivo para isso. Cada um, conforme a necessidade, trabalha, busca e consegue. E não é preciso muita coisa para ser feliz nessa terra, não. É um ledo engano pensar que é um amontoado de propriedades que vai trazer felicidade. Isto é um equívoco. O que traz felicidade não são as coisas visíveis, não. São as coisas invisíveis. Olha o 3º versículo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que faz viver, o que traz felicidade à alma é invisível aos olhos. É isso que eu falei, essas virtudes, esses valores, que a gente precisa cultivar mais e mais. E à medida em que os cultivamos, nos afastamos do contrário, da intolerância, da mentira, da discriminação, da irascibilidade, da raiva, da avareza. Vamos fugindo da preguiça, da mentira, que são coisas do mal. Buscar as coisas que estão escondidas com Cristo em Deus, buscar a Deus.
A Páscoa é esta revelação da vida escondida, a vida em Deus. A vida que não vemos com os olhos da carne. É uma outra vida, além desta biológica que nós temos. Hoje na missa das crianças, falei para as crianças colocar a mão sobre o coração, respirar. Está vivo? Sim, estamos vivos. Essa é a vida visível, sensível, a vida biológica, física. Mas dentro de vocês tem uma vida espiritual, uma alma que a gente não vê. A vida escondida em Deus. Em nossos corpos, nós temos uma alma, uma vida espiritual escondida, onde está Cristo no batizado, na alma do batizado. Nós somos a habitação de Deus. Esse Cristo que está ressurreto, ressuscitado, glorioso à direita do Pai, nós vamos rezar daqui a pouco, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então busquemos as coisas do alto, as coisas escondidas, esses tesouros. Esta é a nossa fé, esse é o que temos de mais precioso. São as coisas espirituais. Ninguém nos tira isso. Ninguém tira de você a honradez, a fé, a fidelidade, o amor que você tem. Ninguém rouba. Nosso Senhor havia dito em uma das suas parábolas, durante o ministério na vida terrena, ele falava do reino escondido. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido, uma pérola que está escondida. E a pessoa vai, vende tudo que tem e compra aquele campo onde está esse tesouro. O reino de Deus é o mais precioso. E em troca dele nós poderíamos dar tudo. Todos os tesouros terrenos não pagam o tesouro espiritual, que é Deus, que está em Deus, que está em Jesus, escondido. É a fé que nos aponta, que nos mostra esse tesouro escondido em Deus. E como é que nós conseguimos viver isso? Terminando o texto, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Se nós ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto, os valores escondidos aos olhos da carne, um dia Cristo aparecerá glorioso e nós com ele. Como vamos fazer isto? Nos escondendo em Deus. Que o mundo, no sentido pecaminoso, não nos encontre, não nos ache. Que os malfeitores não nos associem a si. Que os mentirosos não encontrem em nós apoio. Que os violentos não contem conosco, estamos escondidos deles. Não nos achem. Os injustos, os maldosos, os mentirosos, os prostitutos, os ladrões. Não, nós queremos nos esconder em Deus. E essas pessoas que têm essas práticas, quando nos procuram, quando tentam nos envolver, não nos encontrem, porque é em Deus que esconde a nossa vida. E nós queremos estar escondidos em Deus, nesse sentido de que nada nos convencerá a buscar só as coisas terrenas, porque nosso coração é muito maior. Nosso anseio, nosso desejo não pode se satisfazer com as coisas visíveis, de jeito nenhum. Nosso tesouro é muito grande. Então, se nós estamos escondidos em Deus, isto é, vivendo a fé, praticando os mandamentos, é assim que nós buscamos as coisas do alto. O grande tesouro escondido, o reino de Deus, maior que uma pérola, mais precioso que qualquer coisa desse mundo, porque é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus. E quando tudo terminar e Cristo vier em seu triunfo, nós também triunfaremos com Ele. É a vida escondida, meus irmãos, que vai aparecer. E a pessoa que vive as virtudes, ela não gosta muito de aparecer. Ela não busca um pedestal para mostrar os seus valores. A pessoa virtuosa
ela trabalha no silêncio, ela é humilde, ela não busca refletores sobre si mesma, ela não fica falando de si mesma, se exaltando, como aqueles fariseus. A pessoa que é virtuosa se esconde. Esse é o valor. Se esconde em Deus, na humildade de Deus, como Nossa Senhora, que não saiu falando para todo mundo: agora eu sou a mãe do Salvador, vocês aí perderam, eu aqui que sou a donzela poderosa aqui de Nazaré. Não. A virtude se esconde, porque a virtude é de Deus, ela não precisa ficar. Na hora certa as pessoas veem. Na hora certa Deus vai revelar as suas virtudes, seus valores vão aparecer, as pessoas vão enxergar. Não é preciso ficar com um badalo aí, né? Com um polaco, né? No campo, aqui tem muitas fazendas, né? No campo, aí para achar o burro tem que colocar um polaco, badalo. Nós não precisamos disso. Com um badalo dizendo: olha, fiz uma caridade aqui. Olha, é diferente de você divulgar uma obra de caridade para incentivar os outros a fazer a caridade também. Se o sentido for esse, está valendo, porque você está incentivando. Mas se a divulgação for no sentido de vanglória, de orgulho, você quer aparecer como bom, então aí você perde o mérito da obra. Então tudo tem que ver o sentido para a gente compreender o valor daquilo que a gente está fazendo. É claro que muita coisa que a gente faz a gente mostra, mas que seja para incentivar os outros no sentido de também eles fazerem as obras de Deus. Nós queremos então terminar esta reflexão recordando que a vida escondida naquele túmulo, ela aparece na glória, na ressurreição. E um dia a vida escondida nossa vida espiritual escondida vai aparecer. Os frutos da sua oração escondida vão aparecer, vão florescer. Como naquele amanhecer que o sol brilhou diferente para o mundo, porque o Cristo saiu vitorioso sobre o inimigo, sobre o diabo e todas as suas forças. Um dia também nós vamos amanhecer assim, diante de Deus, onde tudo será brilho, tudo será luz. Não haverá mais escuridão, trevas e medo. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E eu concluo com esse refrão: quando amanhecer, o dia eterno virá na vida escondida no pão, o pão sagrado. Ali o Senhor está escondido também, é nosso tesouro.